Por que o crime é um pecado? Porque a vida que lhe pertence é a mesma de todos os seres. Negar a quem quer que seja o direito de viver é negar a realidade dessa vida universal, da qual você também é uma manifestação. Em termos de espírito, o crime é um suicídio. Por que é pecaminoso roubar? Porque o que você nega aos outros, você nega também a si próprio, já que o eu superior dos outros é também o seu eu superior. Invariavelmente, ao fim e ao cabo, o ladrão se torna cada vez mais pobre, dando ênfase aos desejos egoístas e colocando-os acima da compreensão do seu eu universal. Ele se afasta da verdadeira e única fonte da vida e de toda a fartura. Roubando dos outros, em proveito do ganho egoísta, ele acaba por diminuir a sua verdadeira identidade, em vez de, como acredita, aumentá-la. Por outro lado, dar de si mesmo aos outros aumenta essa identidade. Por que é algo pecaminoso dizer mentiras? Porque pela mentira, a pessoa se afasta da realidade e daquela verdade superior que sozinha, como afirmou Jesus, haverá de libertá-lo. Ao contar mentiras, a pessoa se isola do amparo que o universo proporciona gratuita e amorosamente a todos os que vivem em harmonia com as suas leis. O mentiroso arruina os fundamentos de todas as coisas que tenta construir nesse mundo. Por fim, tudo se torna uma casa construída sobre areia. As palavras simples de um homem que diz a verdade, por outro lado, são consistentes no universo. E por que a lascívia é um pecado? Porque ela é uma falsificação do amor. Porque leva as pessoas na direção oposta, à satisfação que há no verdadeiro amor. Este é divino, magnânimo e nunca egoísta. O homem lascivo, ao buscar o próprio prazer nos outros, se enfraquece, até mesmo quando se ilude no sentido de que se torna mais forte. Ele se afasta da alegria espiritual, até mesmo quando imagina que encontrou a felicidade pela qual anseia. No final, o único êxito que obtém é o de criar a desarmonia em si próprio e nos outros. A harmonia é o caminho do amor. A desarmonia é o caminho da autoafirmação. A pessoa lasciva perde a saúde, a paz de espírito e a própria oportunidade que imaginou ter encontrado no sentido de vir a se realizar. Ela se torna cada vez mais cansada e nervosa, envelhece precocemente. Tudo isso porque essa pessoa negou o amor divino, a fonte de bem-estar verdadeiro e duradouro. E as mesmas coisas acontecem com respeito a todos os tipos de pecado. O pecado é uma negação da natureza mais profunda da própria pessoa, daquela vida infinita que é a realidade que está por trás de todos os seres vivos. Um homem que caminhava em uma região do país em que diamantes foram encontrados, chegou a uma área coberta de cacos de vidro que reluziam à luz do sol. Diamantes, pensou animado. Abaixando-se para pegar um deles, percebeu que se tratava apenas de um caco de vidro. Desapontado, atirou-o longe e estendeu o braço para apanhar outro. Mas esse também era apenas um caco de vidro. E assim ele prosseguiu a apanhar um caco de vidro atrás do outro. Algumas vezes ele se cortava com os cacos mais afiados, e todo caco que apanhava era tão enganador quanto os anteriores. Assim é o caminho do pecado. Atraente é o seu falso brilho, mas a experiência mostra no final
não se tratar de outra coisa, senão de um caco de vidro. Por vezes, esse caco de vidro faz com que a pessoa que o apanha se corte. Ele sempre causa decepção. Os prazeres sensuais só podem terminar em fastio, em marasmo angustiante e em desgosto. Por quê? Pelo simples fato de que os seus sentidos físicos não são o verdadeiro eu. É fácil pecar. Entretanto, os feitos do pecado não são desfeitos com facilidade. Depois de descascar o alho, as mãos da pessoa ficam com o seu cheiro. A pessoa pode ficar lavando as mãos muito tempo, até não haver mais o cheiro do alho nelas. O cheiro, contudo, pode ser eliminado. Também o pecado pode ser eliminado por meio da meditação, da oração e da ação reta, e mediante a graça de Deus. Nunca duvide disso. Todos os seus pecados devem ser eliminados no final. No entanto, por que fazer em primeiro lugar aquilo que, no final e com um grande esforço da sua parte, terá de ser desfeito? Quando os desejos causarem perturbação à mente, sempre se lembre da seguinte verdade: quando se alcança o êxtase, tudo se esvai. Jamais se identifique com os erros que você cometeu. Você é um filho de Deus. Afirme o seu relacionamento eterno com Ele. O pior pecado é chamar a si próprio de pecador, pois nesse mesmo pensamento, você abre as portas para que o pecado entre na sua alma. Definir-se em termos de perceber as suas limitações humanas é profanar a imagem de Deus dentro de você. Não fique muito tempo pensando nas suas imperfeições. Em vez disso, lembre-se das boas coisas que você fez e da bondade que existe no mundo. Convença-se da sua perfeição inata. Desse modo, você ficará propenso a se lembrar da sua natureza eterna na condição de filho de Deus. Um cômodo pode continuar nas trevas por 1000 anos. No entanto, se leva uma luz até ele, imediatamente as trevas se dissipam. O mesmo se dá com o pecado. Você não pode expulsar da mente o pecado. Da mesma forma que não pode dispersar as trevas num quarto com uma vara. Na verdade, concentrando-se na ilusão, você só faz aumentar o império dela sobre a sua mente. Introduza, todavia, a luz de Deus por meio da meditação profunda e da devoção, e a escuridão se dissipará como se nunca tivesse existido. Paramahansa Yogananda disse: por vezes, entre cristãos que frequentam a igreja, ouve-se a afirmação: somos todos pecadores. Pensamos então, se isso não é quase um motivo de orgulho? Veja bem, há uma distinção entre cristandade e o que chamo de igrejismo. A cristandade é a doutrina original de Jesus. Igrejismo é o que os seguidores da igreja fizeram dessa doutrina. Jesus foi crucificado um dia, mas os seus ensinamentos têm sido diariamente crucificados desde então por milhões de pessoas que se afirmam cristãos. Por que pensar que você é um pecador? Ora, isso pode ser sensato algumas vezes, em nome da humildade, contanto que a sua atenção esteja voltada para a grandeza de Deus e não para a sua condição insignificante diante dele. Mas por que ficar pensando nos aspectos negativos e nas limitações?
Se você quiser descobrir algo de valor que foi enterrado num deslizamento de lama, você não ficará pensando nesse objeto à medida que escavar a lama? Se você se concentrasse apenas na lama, poderia perder de vista o seu objetivo ao cavar e deixaria de lado a busca. Jamais leve em consideração os seus defeitos. Considere apenas o fato de o seu amor por Deus ser verdadeiramente sincero, pois Deus não se importa com as suas imperfeições. Ele se importa com a sua indiferença. Se você cobrisse uma imagem de ouro com um pano preto, você poderia afirmar que a imagem se tornou negra? Evidentemente que não. Você haveria de saber que por trás do véu, a imagem ainda seria de ouro. O mesmo acontece quando você rasga o véu negro da ignorância, que ora envolve a sua alma. Você contemplará uma vez mais a beleza imutável da sua natureza divina. Certa vez, participei de um serviço divino levado a cabo por um evangelista famoso. Durante o seu sermão, ela gritou de repente: "Todos vocês são pecadores! Fiquem de joelhos!" Olhei firmemente ao meu redor e em toda aquela ampla congregação, eu era o único que continuava em pé. Eu não ia aceitar a afirmação que ela fez de que eu era um pecador. Conceda a Deus não apenas o bem que você faz, mas também o mal. Não quero dizer que você deva deliberadamente fazer coisas que sejam erradas. Porém, quando você não pode ajudar-se a si próprio, por causa dos seus hábitos demasiado arraigados, diga a você mesmo que Deus realiza esses atos por intermédio de você. Afinal de contas, é Ele que sonhou a sua existência. Você apenas ficou hipnotizado com a ideia da sua fraqueza. Se você se tornar o Senhor responsável por esses atos de fraqueza, vai lhe ser útil acabar com o falso domínio que eles têm em relação à sua imaginação. Você achará mais fácil reconhecer em si mesmo a imagem perfeita de Deus. Nunca tenha medo de Deus. Conte-lhe as coisas erradas que fez. Diga-lhe que você é seu filho. Isso é muito melhor do que se lamentar dizendo: "Senhor, eu sou um pecador." Você foi feito à sua imagem. Reze, portanto, valendo-se das seguintes palavras: "Bem, Senhor, cometi erros. Aceito a ideia de ser castigado. No entanto, já que o conheço, não cairei mais em tentação. Comunique-se com ele usando de franqueza. Não pedimos para ser criados. Não pedimos a tentação." Um grande santo na Índia costumava dizer: "Senhor, não foi meu desejo ser criado por ti. Porém, já que me criou desse jeito, tem de me libertar." Fale com ele dessa forma, e sempre de modo amável. Então, por fim, independentemente das suas falhas, ele terá de purificá-lo das suas imperfeições e levá-lo ao lar a que você pertence. A simples ideia de que não somos livres é o que nos impede de sermos livres. Ah, se pudéssemos acabar com essa ideia, poderíamos entrar em Samadhi. Samadhi não é algo que tenhamos de adquirir. Nós já temos Samadhi. Basta pensar nisso. Eternamente temos estado em companhia de Deus. Por um breve período de tempo, ficamos iludidos. Depois, uma vez mais, nos libertamos nele para sempre. "Senhor", perguntou um discípulo, "se eu dissesse que era uma pessoa livre, eu não seria livre, seria?" "Oh,
É claro que sim. Depois disso, o mestre acrescentou enquanto sorria, contorcendo os lábios. Mas você já respondeu à própria pergunta que fez. Você disse, eu não seria. Embora cheio de compaixão por todos, Paramahansa Yogananda também era capaz de ser muito severo no que diz respeito ao tema do pecado, assim que a ocasião exigisse. Certa jovem em Chicago pegara sífilis do namorado. Para se vingar dele e de todos os homens, ela tentou seduzir e contaminar todos os homens que encontrou pelo caminho. Quando lhe foi concedida uma entrevista com o mestre, ela sorriu para ele de maneira sedutora e lhe disse: "Você é uma pessoa muito interessante." "Pecado e doença", zombou o mestre, fitando-a ironicamente. A mulher irrompeu em lágrimas. Depois disso, ela confessou ao mestre a sua história. Depois de ter prometido ao mestre nunca mais se comportar daquela forma, ele a curou e a fez seguir o seu caminho. "Compadeço-me dos que estão doentes", disse o mestre, "porque não deveria eu me compadecer igualmente dos que pecam? Estes estão doentes espiritualmente. A ignorância espiritual é o maior pecado. Ela é o tema que torna possível todos os outros pecados." Uma mulher veio até mim certa vez e bradou: "Você tem de ser salvo pelo sangue de Cristo." "Providencie-me então um copo", desafiei-a. Ela ficou estupefata. O que os fanáticos sabem das verdades espirituais? Eles despejam palavras como se fossem slogans e gritam até ficarem roucos, falando sobre o sangue de Cristo. E todo o tempo vivem de modo pecaminoso. Além disso, imaginam que o fato de se autodenominarem de pecadores haverá de limpar a barra para eles. Se quiserem que Jesus Cristo os salve, comunguem com ele no silêncio interior. Recebam-no, como diz a Bíblia, em sua alma. Só então serão capazes de se tornar filhos de Deus. Certa vez ouvi o sermão de um sacerdote e jamais me esquecerei do modo como ele pronunciava as palavras, de modo comovente. Segundo ele próprio imaginava ao incitar as pessoas a aceitar o verdadeiro Espírito Santo. As palavras Espírito Santo eram pronunciadas de modo abrupto, com vistas à ênfase dramática. Essas pessoas não são inspiradas pelo Espírito Santo, mas pelo fantasma medonho das emoções. "É bom ir confessar?" perguntou um cristão ortodoxo. "Pode ajudar, no sentido de levar uma pessoa a admitir para si mesma as suas faltas, pois apenas pela honestidade consigo própria, uma pessoa pode lidar com as suas imperfeições de maneira efetiva. É sempre melhor, contudo, confessar as próprias faltas a um homem ou a uma mulher de sabedoria. Só pessoas assim podem ajudá-lo verdadeiramente. Caso contrário, é possível que lhe deem maus conselhos. Como disse Jesus, se um cego conduzir outro cego, ambos terminarão em um fosso. A confissão a um santo é uma coisa boa, mas nem sempre para alguém que não foi iluminado espiritualmente. Com Deus, entretanto, seja sempre franco e aberto. Você não deverá esconder nada dele. Os padres não estão autorizados a perdoar os pecados? Perguntou o seu interlocutor. Yogananda respondeu:
Perdoar o pecado equivale a curar uma pessoa das consequências do pecado. Procure descobrir se eles são capazes de perdoar a você. Por exemplo, o pecado da gula. Serão capazes de curá-los das dores estomacais que se seguirão? E enquanto ele lhes proclamava a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Porém, como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, abriram o teto por cima do lugar onde estava Jesus, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que estavam a pensar: como esse homem pode falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus sabia que isso era o que eles estavam pensando e lhes disse: Por que acolheis no coração pensamentos tais? É mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que te convenças de que o Filho do Homem sobre a terra tem o direito de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. E ele se levantou, tomou o leito de imediato e foi embora à vista de todos, de modo que todos, tomados de profunda admiração, louvaram a Deus. Nunca antes vimos coisa semelhante. Não se aborreça pelo fato de ter errado. Basta invocar Deus com amor e confiança. Nada esconda de Deus. Ele conhece todas as suas faltas e muito mais do que você. Seja totalmente franco com Ele. Você talvez ache útil rezar a Deus considerando-o a sua mãe divina, pois o aspecto maternal de Deus envolve misericórdia infinita. Reze adotando as seguintes palavras: Mãe divina, independentemente de eu ser travesso ou bem comportado, eu sou teu filho. Tu deves me libertar. Até mesmo a mãe humana ama os seus filhos travessos, exatamente como ama os filhos comportados. Às vezes ama-os até mais, pois eles precisam de mais carinho. Não tenha medo da sua mãe divina. Cante a ela dessa forma e com sinceridade. Recebe-me no teu colo, ó mãe. Não me lances à porta da morte. Deus o ama da mesma forma com que ama Krishna, a Jesus e aos outros grandes mestres. Você é uma gota do mesmo oceano do Espírito, pois o oceano é constituído de todas as suas pequenas gotas. Você faz parte de Deus. Sua importância como ser humano lhe foi atribuída pelo próprio Deus. Você pertence a Ele. Esperamos que tenha encontrado inspiração aqui. Nos deixe saber suas impressões nos comentários e se acredita que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Agora, dê uma olhadinha no próximo vídeo sugerido para continuar a sua jornada de autoconhecimento. Temos certeza que ele irá te ajudar.